Tá estudando geometria e quer saber um pouco mais sobre ângulos? Então você está no vídeo certo. Olá para você que segue o meu canal e bem-vindo aí a você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o professor Fernando e esse é a Revisada, o canal onde você dá aquela revisada show aí para ajudar nas suas provas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os diferentes tipos de ângulos e as suas classificações. Nós veremos o que são ângulos agudos, retos, obtusos e rasos. Vou mostrar também a diferença entre ângulos complementares, suplementares e adjacentes. Iremos identificar os ângulos congruentes, os consecutivos e os opostos pelo vértice. Vamos também aprender a comparar ângulos e classificá-los como alternos, colaterais e correspondentes. No final eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês baixarem e praticar, tá? O link na descrição do vídeo. E se vocês quiserem que eu ajude a resolver, basta você comentar lá embaixo com a hashtag #ARevisadAResolve. Daí quando esse vídeo bater 100 comentários, eu resolvo aí com vocês essa listinha. Bom, antes de falarmos sobre os ângulos, é importante que vocês saibam como medi-los. Acompanhe aqui na minha folhinha. Quando a gente precisa medir o tamanho de um objeto, normalmente nós utilizamos uma régua. A minha caneta aqui, por exemplo, ó, ela mede aí em torno de 15 centímetros. Eu vou fazer aqui ó, a marcação relativa ao tamanho dessa caneta. De forma geral, a gente pode dizer que uma régua ela é capaz aí de medir a distância entre dois pontos. No entanto, quando temos duas linhas retas se cruzando, como é o caso aqui, ó, a gente percebe que existe uma medida de abertura entre uma linha e outra. Essa abertura é o que nós chamamos de ângulo e normalmente nós representamos com uma espécie de arco unindo uma linha à outra. Para medir o ângulo é necessário uma régua especial que nós chamamos de transferidor. Tá aqui ó, um transferidor, ela é um tipo de régua também, só que ela é redonda e também pode ser encontrado desse jeito, ó. Ela pode ser encontrada assim, só a metade, na forma de meio círculo. Notem que o transferidor tem uma linha reta bem aqui no meio, ó. Essa linha reta representa o meio do círculo. Para poder fazer a medida do ângulo entre essas duas retas, a gente tem que pegar essa linha reta e alinhar com o pontinho de interseção entre as retas. Então, ó, eu vou colocar bem aqui e alinhar com o zero em uma das linhas. A medida do ângulo você vai observar aqui, ó, nessa graduação, nessa numeração. Se aqui começou no zero, aí você vai contando 10, 20, 30, 40. O ângulo está entre 40 e 50, então podemos dizer que está em aproximadamente 45 graus. E aí você vem e faz a demarcação aqui, ó. Esse ângulo é de 45 graus. Lembrando, esse sinal é diferente desse sinal aqui, ó, 45, tá? Aqui é 45º. Aqui não tem os tracinhos embaixo, que é o símbolo do grau, tá certo? Então são coisas diferentes. Nesse outro exemplo aqui, só para fixar, nós podemos obter a medida desse ângulo da mesma forma. Alinhamos aqui, ó, o pontinho do meio, tá? A linha do meio, e aqui, ó, a linha com o zero. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai observar em qual graduação parou, tá? 10, 20, 30, 40, aqui é 90, 100, 110, 120, 130, 140 graus. Então, o ângulo de abertura entre essas duas linhas é 140 graus. Agora que a gente já sabe medir os ângulos, nós já temos condições aí de aprender a classificá-los. E para isso eu trouxe aqui nessa figura, ó, um ângulo padrão, né, que é um ângulo de 90 graus, ó. A linha em 0 e a linha vertical em 90.
O ângulo de 90 graus, em especial, ele é representado por uma caixinha com um pontinho no meio. Então, sempre que você vê esse símbolo entre duas linhas retas, significa que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E é denominado aí de ângulo reto. Para poder a gente diferenciar dos outros, vamos deixar ele aqui à vista, tá? E vamos dar uma olhada nos outros tipos. Olha só. Esse ângulo da figura aqui à esquerda, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Já esse outro aqui, ó, é um ângulo maior que 90 graus. Quando o ângulo for menor que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de ângulo agudo. Então, esse aqui é o ângulo agudo. Quando o ângulo for maior do que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de obtuso. Ainda existe um quarto tipo de ângulo que nós podemos observar aqui embaixo, ó, que é um ângulo que parece uma linha só que eu fiz em duas cores para vocês perceberem. Temos um ponto central, de onde parte uma linha reta que vem para a esquerda, e aqui uma linha reta que vai para a direita. O ângulo de abertura aqui entre eles, ó, é o equivalente a meia volta, meio círculo, o que equivale a 2 vezes 90. Esse ângulo de 180 graus é chamado aí de ângulo raso, ok? Então, ó, recapitulando, o ângulo reto é o de 90 graus, o raso é o de 180. O ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é o que é maior que 90 graus. Agora, eu vou mostrar para vocês como classificar os ângulos aí entre complementares, suplementares e adjacentes. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos medir o ângulo dessa abertura e esse outro ângulo aqui, ó. Vamos nomear para poder a gente se direcionar melhor. Esse aqui vai ser o ângulo alfa e esse vai ser o ângulo beta. Lembrando que você pode dar qualquer nome para o ângulo, tá? Isso é só para a gente tomar como referência mesmo. Vamos medir aqui, ó, o valor do ângulo alfa. O valor do ângulo alfa, ó, ele parte do 0 e vai até o 30. 0 a 30. Então, o ângulo alfa é 30 graus. O ângulo beta não é daqui para cá, tá? O ângulo beta é só daqui até essa linha. Então, nós temos que medir, ó, tomando como referência essa linha que corta aqui no meio, tá? Então, ó, daqui parte o 0 e vai subindo até chegar em 60 graus. Então, o ângulo beta mede 60 graus. Eu acredito que já dá para vocês perceberem visualmente que aqui trata-se de um ângulo reto, né? Um ângulo que corresponde aí ao ângulo de 90 graus. Quando dois ângulos somados formam um ângulo reto, nós chamamos esses dois ângulos de ângulos complementares. Então, olha só, se a gente somar o ângulo alfa com o ângulo beta, se isso for igual a 90 graus, nós temos aqui ângulos complementares. E é o que de fato nós presenciamos, porque 30 graus mais 60 graus é igual a 90 graus. Então, nós temos aqui ângulos complementares, beleza? E os suplementares, como é? Nós temos ângulos suplementares quando a soma desses ângulos for igual a 180 graus. Então, aqui nós temos, ó, esse primeiro ângulo aqui. Nós vamos chamar de ângulo alfa. O ângulo alfa parte do 0 e vai até aqui, ó, no 140. Então, ângulo alfa é igual a 140
graus. E o ângulo beta, vamos ver quanto é o ângulo beta. O ângulo beta parte daqui, vai subindo até o 40 graus. Então, o ângulo beta é igual a 40 graus. Temos, então, ó, que o ângulo alfa mais o ângulo beta, se ele for igual a 180 graus, são ângulos suplementares, não é isso? Então, ó, nós temos aqui alfa é 140 graus, beta 40 graus, e aí, de fato, nós temos, então, aí a soma totalizando 180 graus. Então, ângulos suplementares são os que, quando somados, formam aí um ângulo raso, 180 graus. Para entender os ângulos adjacentes, eu trouxe aqui essas duas figuras para vocês. São figuras muito parecidas, porém, considerem aqui, ó, que na figura do lado esquerdo nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta, que foram medidos separadamente. Já aqui na segunda figura do lado direito, nós temos o ângulo alfa, do mesmo jeito que na figura anterior, só que nós temos aqui, ó, um ângulo gama, que corresponde a um pedaço do ângulo alfa. Então, nessa situação aqui, qual dos dois corresponde a um ângulo adjacente? A palavra adjacente vem de adjacências, vem de vizinhanças. Nesse caso, então, ângulos adjacentes são ângulos que são vizinhos um do outro. No caso, o ângulo alfa e beta, aqui, ó, no primeiro exemplo. Esses são ângulos adjacentes. Já aqui nessa situação, eles não serão adjacentes, são ângulos não adjacentes. Por quê? Eles não são vizinhos. Na realidade, um compõe a medida interna do outro, tá certo? Essa é a definição aí do que seria um ângulo adjacente. Agora, para poder diferenciar os ângulos congruentes dos consecutivos e dos opostos, eu trouxe essas quatro figuras aqui para vocês. Aqui no primeiro exemplo, ó, nós temos um ângulo alfa e aqui embaixo, ó, temos um ângulo beta. Vamos ver a medida desses dois ângulos para poder a gente entender melhor. Olha só, o ângulo alfa corresponde a 40 graus. E aqui embaixo, o ângulo beta, ele também terá aí 40 graus. Quando nós temos dois ângulos com medidas iguais, nós chamamos esses ângulos de congruentes. E os ângulos consecutivos? Nos ângulos consecutivos, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta. Os ângulos eles serão consecutivos quando eles compartilharem de uma mesma linha reta. Então, essa linha central aqui, ó, que nós vamos chamar de linha C, ela tanto faz parte do ângulo alfa como faz parte do ângulo beta. Então, quando dois ângulos compartilharem da mesma linha reta, eles serão chamados de consecutivos. E, por fim, temos aqui duas linhas que se cruzam, formando quatro ângulos. Vamos nomear aqui esses quatro ângulos, ó. Temos aqui o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo gama e o ângulo delta. Pela disposição espacial desses ângulos, nós dizemos aí que o ângulo alfa e o ângulo beta são opostos pelo vértice. Justamente o que? O vértice que é compartilhado entre essas duas linhas retas do ângulo alfa e o vértice dessas outras duas linhas do ângulo beta. E o mesmo a gente pode dizer do ângulo gama e do ângulo delta. O ângulo gama e o ângulo delta, eles são opostos pelo vértice, pelo mesmo motivo, ó. Aqui o vértice compartilhado, ó, do ângulo delta e do ângulo gama.
Eu vou mostrar para vocês ainda a classificação dos ângulos como alternos e internos. Mas antes, eu queria pedir para você, caso esse vídeo esteja te ajudando, clica aí no like e caso você não seja inscrito, se inscreve logo no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo chegando aqui no nosso canal para você, tá bem? Vamos fazer o seguinte, eu vou traçar duas linhas retas que eu vou chamar de linha A e linha B. Vamos passar uma outra linha transversal aqui, ó, que nós vamos chamar de linha T. Ao fazer esse desenho aqui, a gente observa que formam-se aí 8 ângulos. Esses 8 ângulos estão aqui, ó, um ângulo, 2, 3 e 4. Temos 4 ângulos formados aqui. E temos também, ó, mais 4 ângulos formados aqui embaixo. Totalizamos, então, esses 8 ângulos. Temos, então, ó, o ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses ângulos que ficam aqui, ó, entre a linha A e a linha B são chamados de ângulos internos. E os que ficam abaixo da linha B ou acima da linha A são chamados de ângulos externos. Tem uma outra relação importante de se observar que é a seguinte, ó. Quando nós traçamos duas linhas retas horizontais e uma terceira perpendicular, nós temos aí a formação desses 8 ângulos, porém, se esses ângulos a serem considerados estiverem aí em lados opostos da linha T, nós chamamos esses ângulos de alternos, ou seja, estão alternando o lado da linha T. Se por algum acaso esses dois ângulos estiverem aí do mesmo lado dessa linha transversal, nós chamamos esses ângulos de colaterais. Aqui o exemplo, ó, ângulos colaterais, são ângulos do mesmo lado da linha transversal. Nesse sentido, então, nós temos aqui, ó, a formação de 4 possibilidades. Esses ângulos aqui, ó, são alternos, porque estão de lados diferentes, só que estão na parte central. Então, nós chamamos eles de alternos internos. Já aqui, notem que os ângulos a serem considerados estão do mesmo lado da linha transversal. Então, eles são ângulos colaterais, compartilham do mesmo lado. Então, eles são ângulos colaterais, também internos, porque estão entre as linhas horizontais. Nesse terceiro exemplo aqui, nós temos ângulos alternados, são ângulos alternos, porém eles estão do lado de fora, né? Acima da linha A e abaixo da linha B. Então, eles são alternos externos. E aqui, nesse último exemplo, nós temos ângulos colaterais externos, por justamente estarem do mesmo lado da linha transversal e do lado de fora, acima da linha A e abaixo da linha B, tomando como referência esse exemplo. Por fim, nós chamamos de ângulos correspondentes os ângulos que ocupam a mesma posição em duas linhas distintas, né? Então, aqui nós temos a linha A e a linha B. Os ângulos 2 e 6 são correspondentes, justamente porque eles ocupam, ó, a parte de cima do lado direito, e aqui o 6 também, ó, de cima da linha e do lado direito da linha transversal. Outro exemplo de ângulos correspondentes aqui, ó. O ângulo 8 é o ângulo correspondente ao ângulo 4, porque ambos estão do lado esquerdo da linha transversal e ambos estão abaixo da linha horizontal, ok? Tá aí para vocês a classificação dos ângulos.
lembre de fazer uma listinha usando os exemplos que eu passei aqui para vocês, e lembra também que tem uma lista de exercícios que eu deixei na descrição do vídeo para vocês praticarem, e se tiver dúvidas pode me procurar aí nas redes sociais ou diretamente no e-mail do nosso canal. E não esquece de deixar lá no comentário a hashtag #ARevisadaResolve. Eu vou finalizando por aqui, obrigado por assistir esse vídeo, se cuidem e bons estudos!